Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Barcelona, até porque o Barcelona foi assunto várias vezes aqui no canal nas últimas semanas, desde a indefinição do Messi, passando pela chegada do Koeman, as mudanças, principalmente as saídas do Barcelona, então foram vários os assuntos diferentes em diversos vídeos aqui no canal. E agora chegou a hora da gente falar sobre, de fato, o Barcelona em campo, né? A estreia no Campeonato Espanhol, essa primeira impressão em relação ao time e à estrutura do Ronald Koeman, sempre fazendo aquela lembrança de que é uma primeira rodada pro Barcelona, no caso, então não dá pra cravar muita coisa, o que dá é pra ter algumas impressões, então eu vou passar por alguns dos tópicos que me chamaram a atenção, relativos à distribuição do time em campo, a algumas funções, a alguns espaços que certos jogadores ocuparam nessa primeira amostra que a gente tem do Barcelona da temporada 2020-21. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa aí o seu comentário, fique à vontade para falar sobre o time, se você enxerga boas perspectivas para esse Barcelona, ou se você acha que é mais preocupante, que essa goleada inicial não pode enganar. Enfim, quero saber a opinião que você tem e até outros tópicos relativos ao Barcelona. Aliás, o que não faltou nesse fim de semana foi grande jogo espalhado pela Europa. Eu ainda tô correndo atrás para ver todos que eu não consegui ver ao vivo, então talvez aí nos próximos dias, ou não sei quando, eu consiga gravar alguns vídeos. No próprio Campeonato Espanhol eu tava na dúvida entre gravar do Atlético, a goleada, a estreia do Suárez, que foi assunto aqui, né? O Suárez indo pro Atlético. A estreia já foi muito boa, o Atlético produzindo muitos gols, mas preferi no primeiro momento falar sobre o Barcelona, já que é essa primeira impressão de uma mudança de time, né? Enfim, se inscreva aí, curta o vídeo, deixa o comentário e vamos falar um pouco sobre essa estrutura de um Barcelona que partiu do 4-2-3-1 até aí. A gente já tinha visto na pré-temporada que sim, seria esse o sistema base, então a gente pode usar o campinho para falar um pouco sobre esse ponto de partida. Tem algumas diferenças nisso, a começar pelo sistema, então num 4-2-3-1, um primeiro impacto para mim que é importante é a área de atuação do De Jong. O De Jong jogando como um volante ao lado do Busquets, ou de qualquer outro jogador, mas tô pegando esse jogo, e principalmente o primeiro tempo, que é quando é construída a goleada para cima do Villarreal, né, um 4-0, um importante resultado contra um adversário que se reforçou bastante. Cheguei a gravar vídeo também sobre isso aqui no canal. O Villarreal se reforçou, foi pescar no Valência o seu meio-campo, por exemplo. Então é um Villarreal que tenta brigar por competições europeias e que acabou sendo atropelado pelo Barcelona com 4 gols no primeiro tempo. Mas voltando ao Barça, olhando para a estrutura do time, falando do 4-2-3-1, alguns aspectos logo de cara vão chamar a atenção. O Messi jogando como esse 9, ou seja, com mais liberdade, até pensando do ponto de vista sem a bola, para ter maior tranquilidade, menos responsabilidade e tentar manter um equilíbrio maior no momento sem bola. Esse foi um dos argumentos, um dos fatores para o Barcelona abrir mão do Suárez também, já que você faz concessões para o Messi não precisar se desdobrar muito no momento sem bola. Se você tem mais um jogador de pouca dedicação no momento sem bola, isso pode pesar para a estrutura, para o equilíbrio coletivo. Então passa um pouco por aí a ideia de abrir mão do Suárez, mas eu falei mais sobre isso no vídeo da transferência dele para o Atlético. O fato é que o Messi como 9 é uma das novidades para a temporada. Outro ponto que eu citava antes era o De Jong. E aí a gente entra num dos primeiros fatores. O De Jong jogando lado a lado com um outro volante, no caso o Busquets, tende a ser muito positivo porque resgata o De Jong, por exemplo, do Ajax. Um jogador que pode participar do primeiro passe na saída de bola. Então ele vira esse jogador mais ativo e não tendo que ocupar uma faixa mais definida um pouco mais adiantado. No Barcelona da temporada passada, se a gente pensar na distribuição dos espaços, pensando nas funções que cada jogador tinha e cada espaço que cada um ocupava, o Busquets era invariavelmente o cara do primeiro passe à frente dos zagueiros e o De Jong precisava ocupar uma faixa mais avançada do campo à esquerda. Isso tirava do De Jong essa participação, esse peso, esse lado mais ativo dele de tocar mais na bola e ter mais liberdade para iniciar essa saída. Então aí acho que tem um ponto que pode ser positivo. O De Jong sendo esse volante à esquerda, iniciando a saída de bola, muitas vezes até sendo quem recebe esse primeiro passe dos zagueiros também. E acho que o lado esquerdo acaba sendo o lado mais interessante para a gente falar, inclusive, de outros tópicos. Porque o Busquets, vamos lá, o De Jong sim, é esse jogador que tem essa liberdade para iniciar a saída de bola pelo lado esquerdo, mas não significa que ele não possa avançar por aquele lado também. Então foi o lado que produziu mais para o Barcelona dentro do jogo. Claro, a gente entra inevitavelmente no grande protagonista, o Ansu Fati, que é um garoto que vai pedindo passagem. E é, nesse sistema também, quem dá mais essa velocidade das arrancadas com ou sem a bola, podendo se projetar mais aberto do lado esquerdo, mas podendo entrar em diagonais, até porque o Messi não vai ocupar exatamente esse espaço. Então, ao falar do funcionamento com bola desse Barcelona, a gente fala muitas vezes do Messi que volta
saindo da função em tese do 9, mas sendo muito mais um falso 9, volta às vezes para ser um armador na meia direita, enquanto o Griezmann pode sair da ponta direita para atacar por dentro, o Ansu Fati pode atacar a ponta ou pode atacar por dentro, o Coutinho vira esse armador, muitas vezes até lado a lado com o Messi, e o De Jong pode se projetar. E aí tá uma grande variação que não necessariamente vai ter os espaços pré-determinados ali. A gente viu uma variação de alturas de faixas do campo, que acaba englobando todo mundo desse lado esquerdo. Porque eu falei do De Jong, eu falei do Ansu Fati e dá pra falar do Jordi Alba, e aí é uma peça já antiga no funcionamento do Barcelona. Quantas e quantas vezes a gente não falava que o Barcelona tinha, na parceria Messi e Jordi Alba, um dos poucos mecanismos já bem conhecidos que funcionavam mesmo nos momentos ruins. O Jordi Alba foi, até em alguns momentos do jogo, um lateral que participou mais até na base da jogada do que de costume, recebendo mais próximo dos zagueiros, não necessariamente já espetado lá na frente, mas nem por isso deixou de atacar esse corredor. E aí vira uma questão de coordenação. O Ansu Fati vai atacar o corredor, vai estar mais aberto pela esquerda, o Jordi Alba está mais na base, virando uma peça mais na saída de bola. Em outros momentos, o Ansu Fati vai atacar por dentro, o corredor está aberto. O Jordi Alba se projeta, e é inclusive por ali que nasce o gol, né, o primeiro gol, por exemplo, do Barcelona. E aí, para completar esse funcionamento do lado esquerdo, uma outra peça acaba sendo importante também, porque foi importante dentro do jogo. O Lenglet, que foi fundamental nos passes dos dois primeiros gols, né? A origem dos dois primeiros gols passa muito pelo passe do Lenglet. Dois ótimos passes em situações diferentes. O primeiro um lançamento em profundidade, o segundo um passe que quebra linhas, furando a marcação adiantada do Villarreal e fazendo o Barcelona encontrar campo aberto para progredir e criar a situação do segundo gol. Então o Ansu Fati acaba participando dos três primeiros gols ali, né? Com o pênalti e com também os outros dois gols que ele marca. O Lenglet acaba sendo um jogador importante na participação da construção dos dois primeiros gols. O espaço que o De Jong ocupa é um espaço relevante também, porque é um pouco diferente do que ele ocupava antes. Ele tem uma liberdade de uma área de ocupação, de atuação maior, o que pode ser benéfico para ele. De novo, eu tô falando sobre a primeira impressão apenas, a gente vai ter que esperar para ver. O Messi alterna, muitas vezes virando esse jogador pelo lado direito, já que pela direita você não tem exatamente o De Jong, porque o Busquets é quem ocupa essa faixa central. O fato do De Jong ter a liberdade de virar esse jogador do primeiro passe faz com que o Busquets em alguns momentos até ocupe uma faixa mais avançada, deixando de ser a primeira opção do passe, o cara que carimba a saída de bola, o que não deixa de ser diferente. No segundo tempo a gente viu o Pjanic entrando também. E para fechar alguns desses tópicos que eu considerei relevantes na estrutura inicial dessa estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol, o detalhe para o momento sem bola, né? O momento sem bola tinha o Busquets subindo para dar esse combate. Então o Barcelona encaixava a marcação nos dois meio-campistas do Villarreal, no caso Coquelin e Parejo, com Coutinho e Busquets. O Busquets subia e o De Jong ficava atrás. Então, no momento sem bola, na saída de bola, na marcação da saída de bola do Villarreal, o que a gente enxergava era o De Jong atrás como esse primeiro jogador do meio campo, enquanto o Busquets subia para dar o combate, e aí invertia de acordo com quem estava em cada lado ali, né, entre Parejo e Coquelin, mas Coutinho e Busquets responsáveis por fecharem esses dois meio-campistas do Villarreal, enquanto Griezmann de um lado, Ansu Fati do outro, tentavam fechar as saídas dos laterais, né, Estupiñán de um lado e Mário Gaspar do outro, dando a liberdade para o Messi ser esse jogador mais avançado, mais solto, mais livre do papel defensivo, à frente de uma espécie de uma linha com 4. Então era o De Jong entre as duas linhas com 4 no momento da estrutura defensiva de marcação de saída de bola, enquanto o Villarreal tinha a bola. O que nem aconteceu com tanta frequência assim, até porque o placar foi construído muito rapidamente, acabou sendo um resultado, de certa forma, surpreendente pela facilidade como o Barcelona conseguiu chegar ao 4-0 dentro do primeiro tempo. Mas enfim, acho que esses eram os primeiros tópicos pra gente falar, ainda sem fazer muita avaliação no sentido de juízo de valor mesmo, de querer dizer o que deu certo, o que não deu certo, o que vai dar certo. Eu acho difícil, porque é só um jogo, mas não deixa de ter sido uma boa, uma bela estreia do Barcelona, porque para quem tá nesse ambiente tão turbulento, com tanta incerteza no ar, com tantos problemas internos, né, não necessariamente em relação ao elenco, mas principalmente em relação à gestão, à diretoria, você dá a largada da temporada com um 4-0 contra um time que se reforçou e que entra na temporada chamando atenção, como é o Villarreal, não deixa de ser uma boa largada, um bom pontapé inicial para esse Barcelona.
Até onde vai, qual vai ser a regularidade, qual vai ser o nível, aí a gente vai ter que esperar para ver semana após semana, e claro que isso vai ser assunto para vários outros vídeos aqui. Mas por enquanto, acho que eram esses os tópicos, espero não ter esquecido de algum, mas certamente várias outras questões podem ser abordadas por vocês na caixinha de comentários aqui. Deixem aí os comentários, a curtida no vídeo, a inscrição no canal, ativa o sininho, enfim, participem e tem bastante coisa do fim de semana ainda para ver, de repente outros vídeos pela frente. Um abraço, até a próxima.